Oi, gatas! Hoje a gente vai falar sobre uma força interna que muitas vezes comanda as nossas decisões sem que a gente saiba. É o sabotador natural da psique. Ou nosso sabotador interno, você já deve ter ouvido falar desse termo algumas vezes. Ele faz parte dessas camadas sutis e inconscientes que estão presentes na nossa psique feminina e no nosso fluxo criativo. Vamos mergulhar para dentro, para essas camadas mais sutis que influenciam o nosso silêncio, a procrastinação e a paralisia criativa. O sabotador é essa voz interior que julga, que racionaliza, que repete dentro da nossa mente as vozes e as falas do patriarcado, daquelas estruturas que querem manter tudo no lugar, tudo como está, tudo dentro da norma, sem que a gente possa espiar para tudo que está acontecendo por trás das aparências. Então essas vozes que muitas vezes vêm como autojulgamento, insegurança, elas estão servindo uma parte nossa que quer ficar numa zona de conforto, por mais que ela seja desconfortável, mas que é também uma zona de aprisionamento. Uma zona em que a gente não consegue ver o trabalho horrendo que está sendo feito pelo patriarcado, pelo sistema em que a gente vive. E a gente fica aí perdida na procrastinação, que a gente não consegue ver esse trabalho horrendo e, portanto, não consegue agir na direção da nossa liberdade. O sabotador, ele vai também te dar um alívio imediato para suas questões. Esse sabotador interno é astuto. Ele aparece com a sua voz, com seus pensamentos, travando as suas ideias. Ele vai te dar saídas fáceis, vai te oferecer alívio rápido, vai dizer que tá tudo bem, mas tudo isso é um custo gigante da sua vida criativa. Para você entender melhor, a gente vai falar do conto Barba Azul da Clarissa Pinkola Estés. Vai lá no livro Mulheres Correm com os Lobos, lê a história do Barba Azul. Barba Azul, ele é o noivo terrível. Eu vou resumir a história, depois vocês vão lá no livro ver. Mas tem uma parte da história que é muito importante, que é: ele proíbe a mulher de abrir uma das portas de todo o castelo. Ele vai viajar e deixa a mulher e suas irmãs com um molho de chaves e acesso a um castelo gigante, a todas as mordomias, tudo que ela deseja, exceto uma porta que ela não pode abrir, ela não pode cruzar. Acontece que, quando ele tá fora, ela e as suas irmãs, que ainda tem a psique selvagem ali presente, por mais que ela esteja adormecida e sofrendo com as consequências do sabotador interno do Barba Azul, elas vão lá e abrem essa porta proibida. E lá dentro elas encontram os ossos de todas as mulheres que o Barba Azul já matou. Muito assustadas, elas fecham a porta, só que a chave não para de sangrar. E ela não consegue esconder esse sangue. Até que o Barba Azul volta, quase a mata também, mas aí ela, numa reviravolta, chama as irmãs e os irmãos mais velhos, que representam aí as forças da vida na nossa psique, e juntos eles destroem o Barba Azul. Mas meu ponto aqui é o quanto a gente precisa abrir as portas e ver o que tá sangrando, aonde tá doendo. Porque quando a gente tá presa na procrastinação, quando a gente tá aí de mãos dadas num pacto com o nosso sabotador interno, a gente tá sofrendo as consequências. Existe um custo da nossa energia vital que tá sendo ali perdido, que é o sangue escorrendo da chave. E que a partir do momento em que a gente vê, não dá mais pra não ver, sabe? Então, a gente pode até passar um tempo da vida em que a gente vai vivendo como se nada tivesse acontecendo, não vai abrindo as portas que tem um conteúdo psíquico importante, criativo,
atrás delas, vai passando pano pra nossa intuição, porque a gente tá sentindo que tá de errado. Até que chega um ponto em que as coisas entram tão em crise e que a gente não consegue mais não ver que tem sim uma energia aí sendo perdida, tem uma parte nossa que tá morrendo e que o sabotador tá se sobressaindo a nossa força de vida. E aí é nesses momentos em que a gente precisa olhar pro sabotador nos olhos, olhar pro custo de vida que a gente tá perdendo ao manter esse pacto com o sabotador e dar a volta, encontrar um caminho para que essa voz, que é intrínseca e que é natural e que faz parte da complexidade do sistema em que a gente vive e por isso também faz parte da nossa psique, a gente precisa compreender essa força, olhá-las nos olhos e saber como nos desviar e passar pelo outro lado, como lidar com isso. E aí eu acho muito interessante quando a gente faz uma ponte com o livro O Caminho do Artista, da Julian Cameron. Esse livro, ela traz o conceito de sensor, como um conceito que também bloqueia a criatividade. E para quem aqui já tem essa parte criativa mais ativa, né, quem já tá se expressando artisticamente, sabe muito bem qual é a sensação de você tá escrevendo, tá criando e vir aquela voz dizendo que tá ruim, que você é uma impostora, que ninguém vai gostar, trazendo 1000 justificativas, né? Então cada um aí precisa passar por um processo de autoinvestigação para entender como que esse sensor se manifesta, mas ele tá presente. E a Julian Cameron vai falar como a gente tem que lidar com essa presença do sensor, mas não alimentá-la. Né? Aprender que essas vozes estão aí, a gente vai continuar ouvindo essas vozes, mas não vão ser elas que vão ditar a nossa expressão criativa, a nossa expressão selvagem. Então, pra gente fazer um paralelo com a nossa vida enquanto mulheres na sociedade, né, o quanto o sabotador interno, o sensor, o barba azul, são esses aspectos introjetados dentro de nós a partir da nossa construção cultural patriarcal e como a gente precisa aprender a lidar com eles, mas não deixar que eles nos dominem. Não deixar que seja a voz do sensor que dita as regras da nossa vida. Porque a voz dele é a voz do pai punidor do patriarcado. É o Deus que tá ali em cima, muito distante, te julgando bem ou mal, céu ou inferno, certo ou errado, né? Impondo uma norma. E, amores, a nossa energia criativa, a nossa mulher selvagem, a nossa arte, a nossa intuição, ela não segue as regras do patriarcado. Ela não segue as regras dessa cultura da normose, né? Então, a gente vai escapar disso. A nossa experiência na pele escapa o que dizem pra nós. Então, a gente vive em contradição, a gente sente na pele essa contradição. E a gente precisa adquirir sabedoria, astúcia, conhecimento e ferramenta para poder lidar com essas vozes da sabotagem, do sensor interno e passar por sobre elas. Alguns exemplos, né, de como essas vozes vêm falando aqui. A gente tem uma ideia, sente uma intuição, aí vem aquela voz. Mas será que esse é o mesmo momento? Talvez eu possa esperar um pouquinho mais, estar um pouquinho mais preparada. Não tô pronta ainda. Será que eu sou boa o suficiente? Eu não vou dar conta. E a comparação, então. Internet, Instagram é assim, um prato cheio. O nosso sabotador interno fica lá. Olha como ela faz melhor, como ela faz diferente, como a gente se distrai da gente e se volta pro outro como referência. E toda vez que a nossa referência não está em nós mesmas, na nossa história, a gente vai se frustrar, porque não dá pra comparar o nosso caminho com o caminho do outro. Então tem que tomar muito cuidado, que o sabotador vem muito nessa comparação. Agora eu vou te perguntar, o que você tá ganhando por manter esse sabotador por perto? Tem um custo de vida? Tem. Mas tem também um benefício, né? Muitas vezes ele pode estar ligado a você não se arrisca, você não tá correndo risco de falhar, você não tá correndo risco de ouvir não,
Você não tá correndo o risco de ficar vulnerável? Você não tá correndo o risco de ser vista e ser amada por quem você realmente é e não por quem você achou que deveria ser? Faz aí uma lista, vai. Quais são as vozes e as frases que o seu sabotador interno fala pra você? Aonde o seu sensor fica te bloqueando, te interrompendo, te fazendo procrastinar aquilo que é significativo pra você. Não tem nada mais poderoso pra combater o sabotador interno do que estar entre mulheres, do que se aliar a vozes que vão te ajudar a impulsionar a sua energia criativa e a refletir sobre as armadilhas que o sensor e o sabotador interno podem nos provocar. Eu trouxe aqui 2 exemplos dessas forças. Um do livro Mulheres Correm com os Lobos, outro do Caminho do Artista. A gente explora esses 2 livros no grupo de estudos CRIA para pensar sobre a vida da mulher selvagem, a contemporaneidade e a arte como uma expressão da natureza criativa. Então, além desses temas, muitos outros são trabalhados dentro do grupo de estudos, só entre mulheres. As inscrições estão abertas, então vocês estão super convidadas para a gente aprofundar essa conversa e colocar em prática várias ferramentas para desarmar o nosso sabotador, ativar a nossa mulher selvagem, fortalecer o nosso poder feminino. E é muito especial porque a gente faz isso entre mulheres, a gente faz isso juntas, numa roda. Os encontros são online e começam no início de maio. Então, se você curtiu esse vídeo, curtiu esse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, manda para aquela amiga que tá procrastinando. A gente tá vivendo um momento de muita crise, em que nós mulheres estamos super sobrecarregadas, mas é muito importante que a gente abra espaço para se cuidar, para se ouvir, para se fortalecer e que a gente ganhe consciência acerca de todas essas armadilhas patriarcais que estão por aí querendo suprimir o nosso feminino e a nossa força selvagem. Então, aqui é um espaço para que a gente possa fortalecer essa rede de mulheres, fortalecer a ressurreição desse poder feminino e reinventar a vida, imaginando novos futuros, trazendo a força selvagem para nossa imaginação, criando arte, criando projeto, criando ideias juntas e impulsionando a criação de futuros desejáveis por todas nós. Eu sou a Nath Fernandes, sou mentora e estrategista de futuros. E se você gosta de todos os temas que estão relacionados com ser mulher na contemporaneidade, resgatar a nossa sabedoria ancestral, o nosso feminino, e imaginar e criar novos futuros, aqui é o lugar para você. Bem-vinda!